Ah, pois bem. É, pronto, vi agora. Pronto. Pois bem, muito. Entendi agora, viu, Micael? Pois bem. Então, irmãos, a gente vai continuar sobre práticas exteriores. Agora a gente vai falar sobre cada uma delas. A recitação da pequena coroa da Santíssima Virgem, né? O que seria essa pequena coroa da Santíssima Virgem, né? Ou Santa Virgem? Vou explicar aqui para vocês. Eu resumi aqui o que fala no tratado, certo? Essa pequena coroa consiste num método de oração cotidiano. Ou seja, o que é que fala São Luís Maria? Ele fala que deve ser todos os dias, feito todos os dias, só que isso não pode ser para nós uma. Não pode ser para nós como se fosse uma exigência e uma obrigação. Tem que ser para nós com amor. Eu vou até ver aqui do jeitinho que está aqui, certo? Então, deixa eu ver aqui. Nananã, nananã. Tá aqui, ó. Rezarão todos os dias de sua vida, mas sem a isso se obrigarem. Ou seja, aqui no parágrafo 2, 3, 4, ele fala que não é que você não vai deixar de rezar assim, você vai, quer dizer, vai rezar só quando der. Não, mas você vai fazer o esforço. Tem diversas maneiras, viu? Aqui, e tem um até facinho aqui que ele passa, certo? De rezar essa coroazinha, entendeu? Então, todo consagrado, ele é chamado a rezar todos os dias essa coroazinha, né? De forma corriqueira, né? Sempre. Então, todos os dias da vida, sem a isso se obrigarem, como diz aqui no tratado. E existe uma forma mais breve. Vou até abrir aqui novamente e falar qual é essa forma mais breve para vocês. Há várias maneiras de recitar bem esta coroinha, e seria demasiado longo mencioná-las. Ou seja, o que que ele fala? Seria exagerado, tipo, você falar assim, de todas, né? Porque a gente ia perder muito tempo. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Então, o Espírito Santo as ensinará aos que forem mais fiéis a esta devoção. Ou seja, o Espírito Santo, o instrutor, o Paráclito, ele há de ensinar aquelas pessoas que forem bem fiéis a esta devoção. Então, dignai-vos, perdão, entretanto, para rezá-la em sua forma mais simples, dir-se-á, ao começar, dignai-vos, conceder-me que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me virtude contra os vossos inimigos. Aí em seguida reza-se o credo, depois um Pai Nosso, depois 4 Ave Marias e um Glória ao Pai. E novamente um Pai Nosso, 4 Ave Marias e um Glória ao Pai, e assim por diante. Aí no fim se dirá: a vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus, é aquela oração lá que nós sempre rezamos, ou que eu acho que você sempre reza, né? Que é a primeira formação que eu participo aqui. Então, essa aqui é a forma mais breve, né, de ser rezada. E eu vou pedir até. Eu acredito que daqui para as outras formações, eu andei até conversando com o Abicael, saber se vocês iam receber mais formações. E ele disse que sim, sobre as outras práticas, né? Então, daqui para frente, eu acredito que eles vão preparando e vão colocar aí para vocês como rezar a pequena coroa. Então, eu falei aqui de forma mais superficial. Agora, sobre o uso de pequenas correntes de ferro, certo? Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo. Alguém fez alguma pergunta? Não. É muito louvável, muito glorioso e útil para aqueles e aquelas que assim se fazem escravos de Jesus em Maria, que usem umas cadeiazinhas de ferro e estas com a bênção própria, estes sinais exteriores, perdão, com a bênção própria. Estes sinais exteriores não são, na verdade, tão essenciais.
e uma pessoa pode passar bem sem eles, embora se tenha abraçado esta devoção. Ou seja, aqui São Luís Maria Grão de Montfort, ele fala que por mais que você se torne consagrado, né, você se torne fiel a esta devoção, você pode passar muito bem a sua vida sem usar uma cadeia. Não, não é um erro, não é um pecado você se consagrar e não usar a cadeia, entendeu? Então, mas enfim, as pequenas correntes nós a usamos porque elas são um sinal de escravidão de amor. Então, é muito mais claro dizer que é um consagrado ou um escravo de Nossa Senhora usando uma cadeia. E tem toda uma explicação por detrás disso. E tem todos os benefícios, tem muitos benefícios, gente. É aquela história, você não usa, mas você também não ganha os benefícios que aquela cadeia proporciona para o consagrado que é usado, né? Então, e o que ele fala que não é que a pessoa vai. Como é que eu posso até explicar isso aqui? É porque não é tão essencial, né? Ele fala que é o que ele quer dizer aqui, o que eu quero dizer na realidade para vocês é que é muito mais válido as práticas, é a vida, né? O testemunho, a doação e a sinceridade. Guardem essa palavra, a sinceridade para com a devoção, né? Que eu gosto de remeter aqui à consagração, do que as cadeias, né? As cadeias são sinais, né? E sinais não obrigatórios, tão essenciais. Mas os escravos de amor sacudiram as cadeias vergonhosas da escravidão do demônio, a que o pecado original e talvez os pecados atuais os tinham reduzidos. Ou seja, ele já vai falando aqui nos benefícios, já vai falando sobre aqueles que optaram por usar as cadeias, né? Ou seja, tem todo o significado. Por isso, não posso deixar de louvar aqueles e aquelas que se sujeitaram voluntariamente, ou seja, por vontade própria, à gloriosa escravidão de Jesus Cristo e se gloriam com São Paulo de estar em cadeias por amor de Jesus Cristo. Efésios 3, 1. Ou seja, ele aqui, de maneira alguma, sem esquecer, ele pode deixar de, como é que eu posso dizer? De louvar, né? Aquelas pessoas que optaram, né, por vontade própria, usar as cadeias, porque as cadeias, elas não, é bom você não usar aquelas cadeias grandes demais, né? Assim, é claro que não tem nenhuma uma proibição, né? Mas uma vez, um determinado sacerdote da minha paróquia, na época que eu me consagrei, eu usava umas cadeias muito grandes. E ele, com sabedoria, ele falava: meu filho, é preferível que você viva a devoção, viva, e eu não sei se ele era consagrado à Virgem Maria, mas ele me dizia: é preferível que você viva a sua devoção, viva a sua consagração e use uma cadeia mais, como é que eu posso dizer? Mais simples. Uma cadeia mais, como é que eu posso falar? Fugiu a palavra aqui, tá? Tá na cabeça. Uma cadeia menor, mais discreta. Isso, obrigado, Abigail. Uma cadeia mais discreta. Não e você não pode, se você vai usar cadeia, você não pode literalmente esconder a sua cadeia. Você pode usar na cadeia, eu gosto de usar desse tamanho aqui, ó, que ela é bem aparente. Quem quiser ver eu com cadeia, pode me ver com cadeia. Eu só não uso quando ela tá quebrada, né? Quem quiser me ver com cadeia, já vê. Mas, tipo, eu não ando com aquelas cadeias grandes, entendeu? Até porque justamente foi exortado pelo sacerdote, né? Ele falava de maneira tão simples e sábia, né? E é claro, não é nenhum preconceito, um preconceito com aqueles que gostam de usar, né? Uma cadeia grande, né? Porque não é errado, né? Como eu falei, seria até contraditório eu dizer que não pode usar e dizer que lá no primeiro capítulo as pessoas que colocarem o dedo
nas suas práticas exteriores, não precisam ser ouvidas, né? Então, não é de maneira assim, mais literal, ela não é errado, né? Helenice, muito obrigado. Muito obrigado por lembrar isso para a gente, viu? Lá no nosso livro, no livro 2 no aspirantado, não, no aspirantado. No aspirantado, a gente vai encontrar lá a explicação do nosso sinal, nosso sacramental. E o sacramental, ele é de ferro, né? Ele é de aço, acho que é aço. Remetendo à consagração à Virgem Maria, à cadeia da consagração à Nossa Senhora. Então, meus irmãos, deixa eu dar continuação aqui. E estas cadeias são 1000 vezes mais preciosas, embora de ferro, e sem brilho algum, que todos os colares de ouro dos imperadores. Ou seja, ele aqui ele fala, São Luís Maria Grão de Montfort fala, que não é obrigado você usar a cadeia. Você pode muito bem viver o que os irmãos aqui, o Abicael, que é o pastor de vocês aí, da consagração, ele incentiva vocês a usarem a cadeia. Por quê? Porque é uma maneira mais eficaz, é uma maneira mais, digamos assim, eficaz, né? É uma maneira mais benéfica para nós, como consagrados, utilizarmos a cadeia. Porque, além de dar testemunho com a mesma, nós olhamos para a cadeia e dizemos: eu sou consagrado à Virgem Maria. Show pecado. Show coisas que desagradam a Deus. Então, esse é o motivo, né? Vai, só mais aqui. Remete que lançamos fora as correntes da escravidão do pecado e abraçamos, aqui acompanhando no PDF, certo? E abraçamos e submetemos de livre e espontânea vontade à gloriosa escravidão de Jesus. Ou seja, a cadeia, ela nos lembra isso também, como a irmã falou, a irmã Daiane, a cadeia, ela nos... Não, perdão, até assim como ela falou, eu gosto de falar assim, de forma diferente, assim, né? Pra meio que colocar palavras. Enfim, é como se a escravidão, ela fosse para dar glórias a Jesus. Por mais que nós nos consagramos a Maria, a Jesus. Ou seja, se damos glórias a Maria, a Maria, estas mesmas glórias vão para Jesus. Deste modo, usando a cadeia, nós abraçamos e uma palavra que eu também quero que vocês guardem para vocês aí no coração de vocês. Submetemos, né? Ou seja, submeter, né? Vem da palavra submetemos, vem da palavra submeter, né? Que nos entregar a uma vontade do nosso Senhor, como diz o tratado. E mais uma vez, que nos leva a este assim, que esta devoção nos permitiu fazer. Ou seja, essa consagração, ela também nos lembra, ela nos remete ao nosso batismo, compromisso, votos e compromissos. Lembrando, mais uma vez, a consagração, todo mundo já sabe disso, né? Mas a consagração à Nossa Senhora, ela é uma consagração definitiva. Ou seja, é como se fosse um voto, né? Um compromisso, mais do que um compromisso, um voto com Deus e com Nossa Senhora, de que levaremos mais almas e de que seremos bons consagrados, né? Até o fim da nossa vida. Então, lembra o batismo também. O homem muitas vezes deixa ser levado mais pelos sentidos do que pela fé. E quando se usa algo exterior, como essas pequenas correntes, isso reintroduz na sua memória a sua dependência para com Deus. É parecido com o que eu falei, irmãos. Quando nós olhamos para a cadeia, nós lembramos, eu sou consagrado à Virgem Maria. Eu preciso estar conectado. Sabe aquela passagem lá de Mateus que fala
que Jesus é a videira e nós somos os ramos e nós precisamos estar conectados com Ele para produzir frutos e não secar, da mesma forma, nós como os consagrados, nós temos que nos conectar a a Nossa Senhora, que é a nossa videira na consagração. Entendeu? Eu tenho até meio, como o padre mesmo diz, né? Meio um pouco de receio. Como a irmã falou aqui, a irmã Daiane, não é que a gente deve ter escrúpulo, a gente não pode ter escrúpulo em falar que Maria, em falar que nós estamos conectados a Maria, porque estando conectados a Maria, estamos conectados a Jesus. Conseguiram compreender? Então, lembrar que Nossa Senhora, que Maria, é a nossa mãe e que nós estamos conectados a ela. E a cadeia é esse sinal, é como se fosse isso mesmo. Quando eu uso a cadeia aqui, eu estou lembrando que eu estou conectado a Maria, né? Ou seja, estou ali, qual é a palavra? Estou ali atado, né? Ali eu estou preso, não preso no sentido ruim, né? No sentido pejorativo, né? Mas estou preso por amor nos braços da mãe Maria. Então, esse é o sentido das cadeias. Isso também, minha irmã, é também uma identificação, né? Como o nosso sinal da comunidade, nosso sacramental, ele é uma identificação, além de nos lembrar que nós somos discípulos e essa cozinha vermelha nos lembrar que nós precisamos dar a nossa vida, né, pela comunidade, por Jesus, né? Assim também a cadeia, nós devemos olhar para ela e os outros, perdão, devem olhar para elas e identificar. Ali é uma consagrada. Ali, gente, isso é clichê. Eu chego sei lá, onde eu estiver, na igreja, quando eu ia para a escola, em qualquer lugar, ou até numa foto de Instagram, vejo uma correntinha no braço, já vem logo a dúvida na minha cabeça. Aquela pessoa ali é a consagrada Nossa Senhora, será? Ou será que é só uma corrente que a pessoa está usando? Então, é uma identificação, né? Quer dizer, dá para identificar, né? Eu falei aqui uma coisa aqui, mas dá para identificar quando se tem a corrente, ou perdão, a medalha, né? Por isso que a gente sempre gosta de usar com a medalha. A gente deve, melhor dizendo, usar a cadeia com a medalha, justamente para distinguir, né, esse uso, né, da cadeia que é meio amplo, né? Porque eu vou citar um exemplo para vocês. Não é somente nós que às vezes gostamos de usar, não falo, não gostamos. Mas não é só nós que usamos, assim, as cadeias, né? Mas, tipo, uma pessoa que gosta de usar por ser alguma, algum adereço, nem sei se é a palavra correta. Me corrija se eu estiver errado. Algum adereço, de ferro, ou até mesmo de ouro, né? Eu vi gente usando umas correntinhas de ouro, aí eu fiquei na minha mente, eu queria perguntar àquela pessoa, você é consagrada à Virgem Maria? Mas quando eu não vi a medalha, eu não perguntei. Mas enfim, eu concluí que existem pessoas sim que também gostam de usar cadeias. Falaram alguma coisa? Ah, não é porque entrou mais alguém, não foi? Assim. Pois bem, vamos pular para outra etapa. Pode pular aí, irmão? Muito obrigado. Realizar todos os atos por Maria. Aí lembra aquilo que nós sempre cantamos na comunidade, né? Uma comunidade. Foi por Maria que Jesus veio a nós e é por ela que iremos a Ele. Essa preposição, né? Por, né? A de para com, por, preposição. Sempre nos remete àquilo. Deixa eu ver aqui, é que eu me confundi. Ah, sim, voltando. Me perdoa, gente, é porque eu tô aqui em três telas aqui, aí às vezes fica difícil acompanhar a coisa ao mesmo tempo. Eu também falo um pouco rápido, tô tentando aqui falar bem devagarzinho para todo mundo entender. Pois bem, dando continuidade. Obedecer à Santíssima Virgem e deixar-se ser conduzido por ela e pelo Espírito Santo nas atitudes, pois os que deixam de se guiar pelo Espírito são considerados filhos de Deus, já dizia São Paulo lá na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14.
E, consequentemente, os que deixam conduzir pelo Espírito de Maria são filhos de Maria. Ou seja, somos filhos de Deus e de Maria. Aí Santo Ambrósio vai dizer que a alma de Maria esteja em cada um para glorificar ao Senhor e que o Espírito de Maria esteja em cada um para alegrar-se em Deus. Ou seja, é como a irmã falou, né? A gente não pode ter escrúpulo nessa hora, né? Em dizer que não podemos ter o Espírito de Maria, mas São Luís Maria Grião de Montfort já nos ensina, já aqui, principalmente nesse... Vou até abrir aqui. Assim, tá aqui. Então, acredito que até colocou aqui, ó. Não colocou. Não, colocou sim. Esse é o primeiro parágrafo, bem dizer. Então, a gente não deve ter esse escrúpulo, assim, nós devemos sim dizer à Nossa Senhora, né, que ela venha ao nosso coração e nos ensine, né, que nós possamos fazer tudo por ela. Fazemos tudo por Maria, realizar todos os atos por Maria. Aí lá vem aqui o segundo tópico. Obedecer à Santíssima Virgem e deixar ser conduzido pelo Espírito Santo nas atitudes, pois os que deixam se guiar pelo Espírito Santo são considerados... Vale, é a mesma, acho que é a mesma coisa. E, consequentemente, os que deixam conduzir pelo Espírito Santo são filhos de Maria, ou seja, somos filhos de Deus. Ah, gente, me desculpe. Acabei conduzindo, acabei errando aqui. Não, vou sair daqui, vou ficar só aqui mesmo. Me perdoe, negada. Pois bem. Então, gente, dando continuidade ao que eu estava falando aqui. Fazer tudo por Maria, né? Não ter vergonha, né? Como a irmã falou, não ter vergonha de exteriorizar as nossas práticas, não deixar somente no interior, fazer tudo por ela. Agora, você pode pular para o outro, irmão, o outro slide. Realizar todos os atos por Maria, continuando. Então, pois essa alma, possuída pelo Espírito de Maria, é governada pelo Espírito da mansidão e da fortaleza, zelo e prudência, humildade e coragem, pureza e fecundidade, as virtudes de Maria, né? Então, não tenhamos medo de dizer, sim, que nós podemos, sim, ser transbordados, né? Possuídos, melhor dizendo, pelo Espírito de Maria, né? Que é um espírito de mansidão, de fortaleza, zelo e prudência, humildade, coragem e pureza. Então, o que é virtude? Virtude é aquilo de bom que o homem pode fazer, né? Sendo assim de forma grosseira, né? Virtude é algo de bom que o homem pode fazer. Então, se nós formos possuídos pelo Espírito de Maria, nós encontraremos diversas virtudes, dentre elas, né, a prudência, né, a pureza, e a que eu gosto de citar mais ainda, a humildade. Então, logo nós vamos estar fazendo coisas boas. Logo vamos estar praticando coisas boas. E imagina tudo isso feito por Maria, né, através de Maria, né? Então, segundo tópico aqui. Renunciar ao nosso próprio espírito e nos abandonar nas mãos virginais de Maria. E pode de compartilhar a tela. Renunciar ao próprio espírito, nos abandonar nas mãos virginais de Maria, renovar a nossa entrega e união com Jesus em Maria. Mais uma vez, é porque ele tirou aqui do coisa. Vou ler mais uma vez. Renunciar ao nosso próprio espírito, nos abandonar nas mãos virginais de Maria, renovar a nossa entrega e união com Jesus em Maria. Ou seja, renunciar às nossas vontades, ao nosso espírito, aquilo que há dentro de nós, nos abandonar nas mãos de Maria, porque logo, quando nos abandonamos em Maria, nós estamos nos abandonando nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. E renovar a nossa entrega e união com Jesus em Maria, né? Então, até por aqui. É isso aí mesmo. E ser obediente a Maria, né? Então, é algo que eu gostei aqui, até quando eu estava lendo o tratado, né? Estava vendo algumas citações de São Luís Maria Grande de Montfort, e eu vi que
fazer tudo por Maria também é ser obediente a ela. Né? Então, não tem como você fazer tudo por Maria sem antes ser obediente ao que ela diz, né? Ao que o Espírito dela te diz. Né? Então, ser obediente a Nossa Senhora. Pulando agora, irmão. Deixa eu ver aqui. Com Maria. Olhar em nossas ações como Nossa Senhora agiria, ou seja, tê-la como modelo em virtude e perfeição. Ou seja, realizar todos os atos com Maria é isso, é você olhar nas suas ações, amados irmãos, naquilo que nós fazemos, que muitas das vezes não correspondem, né, por causa do pecado, pela mancha do pecado, com aquilo que Deus quer que nós façamos, é olhar, mesmo nessa situação, nessa circunstância, olhar em nossas ações como Nossa Senhora agiria. Eu tenho a certeza, amados irmãos, que se nós passássemos a olhar as nossas ações dessa forma, muitos pecados seriam diminuídos, muitas práticas desnecessárias, que muitas das vezes nos levam até a pecar, né, a ofender a Deus, como o Catecismo da Igreja Católica fala, né, que o pecado é uma ofensa a Deus. Por mais que a gente ainda peque, observando as coisas que Nossa Senhora fazia ou como Nossa Senhora agiria, nos leva à perfeição, né? As virtudes, né? Que é as boas obras do homem, né? E no caso de Nossa Senhora. E outra coisa, uma fé viva e pura. Acreditou com fidelidade nas palavras do anjo, além de ter sido fiel e constante até o Calvário. Ou seja, realizar todos os atos com Maria é também ter a mesma fé que Maria, pura, ardente, avivada, animada, né? Então, o que é essa palavra animada? Animada é animar, ou seja, ânima, né? Dar vida, dar um novo sentido à tua fé. Isso que quer dizer fé viva, né? Então, acreditar como Nossa Senhora acreditou. Tem aquela música, né? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus amou. A gente poderia também trazer essa música para nós aqui na nossa formação e dizer, acreditar como Nossa Senhora acreditou. E amar como Nossa Senhora amou. Se a gente repetir isso todo dia, gente, todo dia. Se a gente repetir isso todo dia, assim como a coroinha de Nossa Senhora, como eu falei lá em cima, né? Se fizéssemos isso todo dia, com certeza, nas nossas atitudes, nós estaríamos diferentes no final de tudo isso. Né? Ou até, não diria no final, mas seríamos novas pessoas e para sempre. Né? Então, e a fé dela, gente, o interessante em dizer aqui sobre Nossa Senhora é que a fé dela levou a ela a ter uma outra virtude, né? A constância. Né? Não, a constância em si não é o nome de uma virtude de Nossa Senhora, mas a constância por si só é uma virtude, né? Uma virtude humana, digamos assim, né? Você ser perseverante, em outras palavras, né? Eu posso dizer que essa constância está relacionada à perseverança, né? Então, na dificuldade, como Maria estava ali na dificuldade, né? Estava ali passando por dificuldades grandes, as dificuldades que eu falo em ver o seu filho morrendo naquela cruz, ela permaneceu de pé, constante, perseverante. Humildade profunda, vida oculta, guardou o silêncio, buscou sempre o último lugar. Agora eu quero reiterar para vocês, eu quero fazer uma ressalva. Humildade profunda não quer dizer consagração interna. Né? Você ser um consagrado e só ter vida interna, não ter vida externa, viu? Então, a humildade profunda é muito pelo contrário. A humildade, a gente já falou já no primeiro slide aqui, a gente estava falando sobre as práticas exteriores. A gente estava falando sobre as práticas exteriores. A gente deve ter humildade quando fizer essas práticas. Então, da mesma forma, aqui já é como se estivesse reiterando. A humildade profunda, mesmo com essas práticas exteriores que você faz, o que você vai fazer a partir do momento que você se consagrar, você ter uma vida oculta, não ter somente aquilo que você
demonstra ter para os outros. Ó, é difícil, gente. Vamos fazer aqui uma comparação. Tá certo, eu estou ali, estou rezando, estou fazendo o que a consagração me pede, até mesmo com humildade, viu? Mas quando você vai olhar para dentro de você mesmo, você não tem nada para oferecer. Até porque é muito difícil você ser humilde e não ter uma vida interior, né? Até porque a humildade é uma virtude tanto, viu? Então, para você ser humilde, você precisa ter uma vida oculta, né? Então, por mais que você esteja ali rezando, mas você não tenha uma vida oculta, você não tem uma humildade profunda. Então, você também não está vivendo a consagração da forma que é para ser vivida. Então, guardou o silêncio. Ou seja, gente, eu gosto muito de falar sobre isso. Fazer uma pergunta para vocês. Quando você vai para uma discussão, vai não, quando você está numa discussão, melhor dizendo, ninguém vai para uma discussão, né? Assim, pelo menos quando envolve você, né? Você está numa discussão ali. O que o seu corpo, a sua carne manda você fazer? Você falar até dizer chega, né? Pois é. Seu corpo manda isso. Você dizer o que você não quer muitas das vezes só para você sentir o seu ego, assim, lá nas alturas. Isso não é humildade. A humildade é se calar estando certo ou estando errado. E quanto, gente, eu até confesso para vocês, o tanto que eu gosto de praticar, né? Eu estou aprendendo cada vez mais aqui com a humildade. Por isso que eu gosto sempre de falar de humildade, porque é uma das coisas que eu gosto sempre de trabalhar, entendeu? E como pecador e como nós somos pecadores, né, nós devemos sempre, como eu já falei, né? Para não falar de novo, sempre praticar a humildade. Então, guardou o silêncio, mesmo quando estamos certos ou quando estamos errados, quando você vê que é necessário silenciar por humildade, fazendo da mesma forma que Maria fez, guardar o silêncio. Ser o silêncio, por isso que tem até uma canção de Nossa Senhora que fala: Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, eu quero te amar. Então, Nossa Senhora, ela cumpriu com mais presteza essa regra do silêncio, né? Essa regra não, essa, essa dinâmica do silêncio. E a gente deve cumprir também, gente. Não é que você vai ficar calado por toda calúnia, ou quando você precisar falar para justamente defender o seu ponto de vista, você vai ficar calado. Não, não é isso. É porque às vezes, irmãos, vamos ser sinceros, às vezes as nossas palavras, elas não ajudam em nada. Às vezes o que nós falamos, ou o que nós queremos reiterar de acordo com o que nós pensamos, não é o pensamento certo, não é a palavra certa, não é a razão, não é a sabedoria de Deus. Então, automaticamente deve fazer o quê? Com Maria, ter uma humildade profunda em saber que você precisa se calar, né? O silêncio. E buscou sempre o último lugar. Ou seja, para Nossa Senhora, ela não queria estar ali, não, ali na frente, lá na frente, ou dizendo: Nossa, eu sou a mãe de Jesus, eu sou aqui a escolhida por Deus entre todas as mulheres, não tem pecado. Não, não, Maria não fazia, não escolhia nenhum lugar importante. Nossa Senhora era muito humilde. Gente, eu posso dizer, até sem medo de errar, que a humildade dos santos, todos os outros santos, teve um toque de Maria, passou por Maria, para chegar no seu estágio de santidade, no seu odor de santidade, como é falado por São Luís Maria Guion de Montfort, muitas vezes no tratado e no livro do Sagrado, perdão, do Segredo do Santíssimo Rosário, né? E só abre uma ressalva aqui, um parênteses. Qual é o livro que eu falei agora? Me esqueci. Ah, sim, lembrei. Eu queria muito mesmo, assim, de coração, que vocês lessem esse livro. Eu nem sei se eu posso pedir para vocês lerem o livro, que os pastores de vocês são Abicael
E eu acho que a Laine também, né? Mas é só uma recomendação. Esse livro é maravilhoso, gente. Mudou a minha vida e meu olhar sobre o Rosário, viu? Quando eu comecei a ler. São 50 rosas, viu, gente? Esse livro. Mas é menor do que o tratado assim, né? Tipo, mais fininho, né? Mas ele é grande. Ah, perdão, eu não sabia. Não sabia, mas vocês já trabalharam muito bem. Então, fico feliz com isso. Acho que é por isso que a Tamara me pediu emprestado o livro. Ah, sim, sim, muito bem. Então, esse livro é maravilhoso. Agora, fechando aqui o parênteses, que eu acabei fugindo do assunto. É, então, pureza divina. Antes, durante e após o parto, se manteve pura e virgem, além de Deus tê-la preservado do pecado original. Ou seja, esse tópico já vai falar de uma formação bem conhecida por nós. Aqueles que estão aqui, que são da comunidade, passaram por uma formação sobre os dogmas marianos. A gente pode ver sobre os 4 dogmas, né, que Teotocos, né? Maria, Mãe de Deus. E tem os outros que é a Imaculada Conceição, a Assunção de Maria, né? Então, e o outro também. Nestes 4 dogmas de Nossa Senhora, nós vamos estudar sobre a pureza divina, a maternidade divina, né? Que é justamente Teotocos, né? Mãe de Deus, Maria, Mãe de Deus. E nessa maternidade divina, a gente vai estudar sobre a pureza divina também, né? Maria, por mais que ela tenha dado aí está o segredo, né? Dar a luz ao filho, né? A Jesus. Então, há estudiosos e teólogos da igreja que interpretam aquela passagem bíblica de Lucas justamente e literalmente como está ali. Ela deu a luz, ou seja, nosso Senhor Jesus nasceu como luz. Ele não passou de forma carnal falando, né? Pelo onde as crianças saem, né? Eu esqueci o nome, Jesus. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, todo mundo entendeu. Mas enfim, por mais que ela tenha dado a luz ao Filho Jesus, ao nosso Salvador, ela ainda é preservada do pecado original, ou seja, ela não tem pecado, né? Então, realizar os atos com Maria também tem a pureza divina, porque não é que você vai não ter pecado, né? Não é que você vai ser puro, puro literalmente falando, né? Porque é possível ser puro? É, mas não da forma como Maria é, né? Nossa Senhora, ela é totalmente pura. Jesus, o Senhor Jesus também é totalmente puro, como diz lá em, acredito que é Oséias, capítulo 14, versículo 4. Oséias não, Jó, Jó, capítulo 14, versículo 4. Como pode sair algo puro de algo impuro? Ou seja, conseguiram compreender? Maria, ela foi 100% pura, como Jesus também foi 100% puro. Mas nós não conseguimos ser 100%, né? A gente pode ser puros como Maria, como sempre a gente fala, né, nas orações e nos cânticos, puros como Nossa Senhora, né? Mas não é porque a gente deve ser puro como a Senhora que a gente vai conseguir ser 100% puro como Maria. Acho que todo mundo entendeu, né? O que ele quer dizer com isso? É viver a castidade na essência, como Jesus fala, como Jesus ensina. Aqueles que são puros ou que buscam ser puros como Maria, evitam as ocasiões de pecado, gostam de investir-se modestamente, falando, com modéstia, né? Gostam de ser mais causa de santidade do que causa de escândalo para os outros, né? Como eu ouvi na outra formação que eu estava ouvindo aqui do irmão, aqui na casa. Então, ser puro é ser desta forma. Ser puro como Maria é ser assim. Buscar ser puro como Maria é assim. Além de Deus tê-la preservada do pecado original, né? Então, por mais que ela, reiterando aqui para vocês, por mais que ela tenha passado pelo parto, se manteve pura e virgem, além de Deus tê-la preservado do pecado original. Lembrando que o que eu falei sobre a questão de dar a luz ao filho, né, é um ensinamento
não contém ali, eu acredito que não contém até no rodapé da palavra de Deus, mas é uma interpretação de estudiosos, entendeu? Então, é válido ressaltar a doutrina da igreja, né? E o que importa é saber que Nossa Senhora, mesmo dando à luz ao Filho Jesus, ela permaneceu virgem, ou seja, ela permaneceu intacta, né? Da maneira que foi o nascimento de Jesus, ela ainda permaneceu virgem. Por quê? Por quê? E por quê? Porque Deus quis. Deus quis que fosse assim para o plano da salvação. E, e é assim até hoje, porque Deus quis e o querer de Deus não para, não ultrapassa.